Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazer para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor para a nossa edificação, para o nosso enlevo espiritual. E para darmos então início em mais este programa, nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E eu convido a todos para orarem juntamente comigo. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, ó Pai. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos vivos, com saúde, com graça e por mais este dia que o Senhor tem nos concedido. Também agradeço ao Senhor pelo companheirismo desses irmãos que sempre estão conosco, unidos ao redor da bendita palavra. E eu peço que o Senhor nos dê inspiração divina para falarmos esta palavra e que também os irmãos que vão ouvir possam também ter inspiração divina para ouvirem e receberem as bênçãos de Deus. E nós pedimos tudo isto humildemente no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, irmãos. Nós vamos ler a Escritura em Gênesis capítulo 31. Gênesis 3, capítulo 3, né? E versículo 34. Gênesis 3, versículo 34. E enquanto os irmãos procuram, nós gostaríamos de dar as nossas notificações, lembrando que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, onde temos cultos todos os domingos no horário das 18h30. E também na cidade de Campinas. Nós temos o nosso tabernáculo na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Esse endereço fica bem próximo ali dos antigos barracões da Sadia, não é? E os nossos cultos ali são realizados todos os sábados no horário das 18h30. E nós vamos ter a leitura bíblica agora, e depois da leitura bíblica nós vamos ouvir um louvor, uma canção, não é? Em louvor ao Senhor nosso Deus, que na verdade é um hino, mas o próprio nome do hino se chama Canção do Nauta, que é cantado por Osés de Paula, né? Um hino bonito, um hino antigo, de muitos anos, já mais de 50 anos, eu acho, não é? E que vamos ser abençoados, vamos matar saudades. Mas então vamos aqui à leitura para depois ouvirmos esse louvor. Versículo 34, então. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou.
e ela disse a seu pai: não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis de tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os camelos do teu rebanho, não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava, o furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requerias. Estava eu assim, de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedaçarias. Agora, desculpem, por certo me despedirias, agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou a seus filhos que deram à luz? Agora, pois, vem e façamos aliança, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna, e disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-o Labão Jegar, Saaduta. Porém Jacó chamou-o Galeade. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti.
Por isso se lhe chamou Gileade. Bom, vamos parar aqui no parágrafo, no versículo 49, não é? Dá para entender a síntese do assunto, não é? Jacó estava indo de volta da casa de Labão. Ele ficou 20 anos lá na casa de Labão, que era seu sogro, né? E depois ele estava voltando para a casa de seus pais, seu pai Isaque. E no caminho, a esposa dele, a filha de Labão, furtou alguns ídolos da casa de seu pai. E Labão ficou muito furioso e foi atrás deles para encontrar os ídolos. E vasculhou toda a tenda de Jacó, mas não encontrou os ídolos, porque Raquel o escondeu na albarda do camelo e se assentou sobre eles. E disse a seu pai que não podia se levantar na presença dele, porque ela estava com o costume das mulheres, né? Costume feminino. E assim por diante. Então fizeram um pacto ali. E é mais ou menos o assunto é este que nós estamos lendo, né? Agora nós vamos dar continuidade na leitura aqui da mensagem, a fase presente do meu ministério. E nós vamos continuar a leitura do parágrafo 101 em diante, não é? Vamos aqui então. Mas antes, nós, como dissemos, vamos ouvir a canção, que é a canção do Nauta, não é? E depois então de ouvirmos a canção do Nauta, esse hino bonito, muito antigo já, aí então nós vamos dar continuidade aqui na leitura, que é a fase presente do meu ministério, do parágrafo 101 em diante. Então, adoremos a Deus primeiro com o nosso louvor, com o nosso hino. Cantemos todos juntos, ouçamos e participemos, não é? Que ternura, são calmas as ondas do mar. Meu barquinho desliza sutil sob o nume solar, tal qual aventureiro que vaga no mar a quem o meu barquinho deslizando vai, pois descanso e dulçor há no porto além. Feroz temporal açoitar, prontamente eu sei que Jesus há de vir me amparar, tal qual aventureiro que vaga no mar a quem o meu barquinho deslizando vai, pois descanso e dulçor há no porto
ondas, levanto os meus olhos para o céu e suplico, vem Cristo Jesus, pilotar meu batel, tal qual aventureiro que vaga no mar a quem o meu barquinho deslizando vai, pois descanso e dulçor há no porto. Amém, amém, graças a Deus. Então agora sim nós vamos para a leitura aqui, conforme dissemos, a partir do parágrafo 101 em diante. Jacó, outro. Ele havia estado fora de casa por longo tempo e ele teve um chamado para ir para casa ver seu povo, e ele estava em seu caminho, fiel a seu chamado, fiel à sua reunião. Então, ele trabalhou 20 anos para o seu sogro, e um certo dia o Senhor Deus disse que era para ele retornar para a casa de seus pais. Então, ele estava indo de volta para a casa dos seus pais. E ele, Jacó, estava no posto do seu dever, já que Deus o havia comissionado a ir para a casa dos seus pais, ir ter com seu povo novamente. Então ele estava no posto de dever. E quando nós, cada um de nós, estamos no posto do nosso dever, Deus se responsabiliza em nos guardar, em nos proteger, em nos dirigir e assim por diante, não é? Então é o que tinha acontecido com Jacó. Ele estava indo para a casa do seu pai e o profeta aqui diz, ele estava seguindo o seu caminho, fiel ao seu chamado, fiel à sua reunião. Ele tinha tudo bom para lá, mas Deus começou a tratar com ele para ir para casa. E em seu caminho de casa foi lançado entre dois lugares apertados, sua esposa e filhos neste lado, e seu irado irmão Esaú, vindo com um exército para encontrá-lo, e ele se pôs de pé no pequeno ribeiro, lá no ribeiro Peniel, e lá ele se pôs de pé. E que condição! Esaú odiando-o, vindo com um exército para encontrar com ele. E aqui estava sua esposa, duas esposas e filhos, todos neste lado do ribeiro, e ele se encontrou em um lugar de aperto. Por quê? Se houvesse ele permanecido em sua própria terra, tudo estaria certo. Isto aqui é bom a gente não deixar escapar, não se esquecer, né? Se ele, Jacó, tivesse permanecido em sua própria terra, tudo estaria certo com ele. E é o mesmo que acontece com cada um de nós.
se nós permanecermos em nossa própria terra, então nada de mal nos acontecerá, porque o Deus Todo-Poderoso se encarregará de nos guardar, nos guiar, nos proteger, não é? Bom, então vamos em frente aqui, não é? Tudo estaria certo, mas ele tinha um chamado. A palavra de Deus o chamou para sua pátria. Aleluia! Deus abençoa um homem. Ele teve uma mudança também. Sim, Senhor. Jesus, fiel à palavra do Pai, farei somente o que o Pai disser. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, sempre fiel com aquela palavra, veio o tempo quando ele perdeu todos os amigos que ele tinha, cada um deles o abandonou e se foi, todos eles, e o povo o viu escarnecido, zombado, perderam a confiança nele. Como podia um homem que podia falar com um homem morto no túmulo e ressuscitá-lo? Como podia um homem que podia predizer e marcar acontecimentos e nunca falhou, e assentado no tribunal com sua face sangrando, pela barba arrancada, e pela sua face corria o cuspido pelos soldados imundos e bêbados, com um trapo em sua cabeça, e batiam nele com uma cana, dizendo: profetiza e nos diga quem te bateu, e nós creremos. Bem, os discípulos simplesmente saíram e disseram: vem, eles esqueceram tão depressa o que Deus fez, como Moisés disse no Mar Vermelho, quando ele se pôs de pé lá e disse: Deus tem feito e confirmado 10 milagres. Continuam vocês tão delinquentes que nem sabem que ele continua sendo Deus? Ele foi lá embaixo e castigou as terras, e ele amaldiçoou as terras. Ele trouxe rãs, pulgas, moscas, tudo, e uma rajada de vento que matou todos os primogênitos, e o anjo da morte passou pela terra, e ainda aquelas pessoas não podiam segui-lo lá no Mar Vermelho. Quão rápido, logo que sua popularidade... Quando eles viram as grandes e brilhantes lanças de 100.000 homens vindo desta maneira, ou talvez 1 milhão de homens vindo, ou o rugido dos carros e a poeira voando, eles
simplesmente entregaram e recuaram. E Moisés, nós devíamos morrer lá atrás, vê? E Deus disse que os deixaria morrer no deserto por incredulidade. Bom, nós vemos aqui que quando Deus tirou o povo do Egito, com aquela mão forte e poderosa, com os milagres e tudo, eles estavam plenamente crentes. O povo de Israel estava plenamente crentes que Deus era maravilhoso, era tremendo e que Moisés era um homem enviado de Deus e assim por diante, não é? Mas quando eles perceberam que os soldados egípcios estavam vindo, aqui o profeta diz 100 milhões de soldados, 100 mil soldados, depois ele disse, por que não dizer 1 milhão de soldados, né? Então, estavam vindo atrás deles, pronto, a incredulidade que morava neles, porque essa é a questão, a incredulidade já morava neles, já habitava no coração deles, habitava na alma deles, eles eram incrédulos, eles eram crentes manufaturados, por isso que eles logo descreram e logo quiseram abandonar Moisés, não é? No deserto por incredulidade, Moisés, seu ministério está arrasado, isso é tudo, você não existe mais, vê, eles não compreendem, eles não captam isto. O povo, infelizmente, porque se fosse o povo incrédulo que nunca teve nenhuma experiência com Deus, nunca creu em Deus, seria razoável até. Mas acontece que isso acontece com o povo crente, que foi chamado, que teve experiências com Deus, depois qualquer motivo, qualquer coisa os faz voltar atrás, os faz descrer, não é? E sempre foi assim e sempre será assim. Parágrafo 104. E agora, a mesma coisa foi quando Jesus, o jovem rabi, ou mestre, ou profeta da Galileia, quando ele estava fazendo todos aqueles milagres e coisas, como poderia ele jamais se pôr de pé e escolher tal coisa como aquela? Como poderia deixar ele, um homem, lhe amarrar com correntes, quando ele podia quebrar o selo de um túmulo? Aleluia! Jesus podia quebrar o aguilhão da morte, o selo da morte do túmulo, e depois ser amarrado aqui por um homem qualquer, não é? Um soldado imundo, incrédulo. Então é isso que o profeta está dizendo aqui, não é? Então, e ressuscitar um homem morto da eternidade, como pôde ele fazer isto quando ele podia falar a um filho definhado e morto e dar-lhe vida outra vez, e Lázaro morto e podre na sepultura,
e trazê-lo para fora? Como pôde ele se pôr de pé e dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Qualquer que viver e crer em mim, nunca morrerá. E de pé, ser amarrado com grilhões e cuspido na face e não abrir sua boca. Os discípulos, ele perdeu seu ministério. Sim, esta é a maneira que acontece. Deus, este pobre mundo. Então, observemos estas coisas. Quer dizer, o mundo diz, ele perdeu o ministério, acabou. Ele não tem mais poder nenhum. Certamente Deus o deve ter abandonado, não é? E é o que sempre o mundo, o pobre mundo, o irmão Branham aqui chamou o mundo de pobre. O pobre mundo ainda pensa, ainda age desta maneira. Nós chegamos ao parágrafo 105 e agora nós vamos orar para encerrarmos mais este programa, não é? Senhor Deus Pai amado, em nome de Jesus Cristo nós agradecemos o Senhor por este privilégio de estarmos sendo ensinados, adestrados através da Tua bendita palavra, através do Teu mensageiro, Senhor. E eu entrego agora aos meus irmãos nas mãos do Senhor, aqueles que estiverem doentes, que creiam e recebam a cura divina, creiam que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, recebam a cura divina, recebam a bênção, a vitória e a paz do Senhor em suas vidas, e é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos tudo isto e agradecemos humildemente. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Então, meus queridos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor, e se Ele permitir, nós estaremos de volta em nossa próxima programação. Amém e amém. Graças a Deus.